quero chamar-lhes a atenção para o texto do livro de Jeremias, capítulo número 1, versos 4 a 10. Quiero llamaros la atención al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo de 4 a 10. Pastora Merabi lerá. La pastora Merabi lo leerá. Jeremías, capítulo 1, a partir del versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Amém? A vida apresenta diariamente gigantes que se aproximam para afrontar. La vida presenta diariamente gigantes que se acercan a nosotros para enfrentarnos. E nesses casos é necessário ter coragem. Y en estos casos es necesario tener valor. Coragem espiritual que é movida pela fé. Valor espiritual que es movido por la fe. É preciso vencer a tentação de achar que é possível resolver tudo sozinho. Es necesario vencer la tentación de pensar que es posible solucionar todo solo, A nossa própria maneira. a nuestra propia forma. Porque isso se torna um empecilho ao avanço do projeto de Deus. Porque esto se torna un estorbo para el avance del proyecto de Dios. Isto porque a coragem deve sempre ser balizada naquela confiança plena que vem da fé em Deus. Y esto porque el valor debe ser siempre señalizado en aquella confianza plena que viene de la fe en Dios. Quando uma pessoa é colocada frente a frente com os desafios da vida, Cuando una persona es puesta delante de los desafíos de la vida, ela recebe uma profunda consciência de missão. ella recibe una profunda conciencia de misión. E a isso nós chamamos no meio cristão de chamada. Y a esto decimos en el medio cristiano que es una llamada. A chamada- Un llamado, perdona. A chamada ou o chamado é mais do que um sentimento, é uma experiência. El llamado es más que un sentimiento, es una experiencia. É uma convicção santa de que Deus ordena a gente ao propósito dele. Es una convicción santa de que Dios nos ordena a su propósito Na nossa geração. en nuestra generación. Cada pessoa salva por Jesus recebe essa consciência. Cada persona que es salva por Jesús recibe esta conciencia, Cada de uma maneira. pero cada uno de una forma distinta. Mas na essência elas terão o mesmo sentimento interior. Pero esencialmente tendrán el mismo sentimiento interior. O sentimento de que Deus o chama para cumprir uma missão na terra. El sentimiento de que Dios le llama a cumplir una misión en esta tierra. O texto que o Espírito Santo nos deu a ler hoje El texto que el Espíritu Santo nos dio a leer esta mañana mostra Jeremias, um homem que foi chamado por Deus para ser profeta. nos enseña, nos muestra un Jeremías, un hombre que fue llamado por Dios para ser profeta.
Ele era filho de um sacerdote. Él era hijo de un sacerdote. Então ele participava das escalas dos serviços do templo do Senhor. Y él participaba entonces de los turnos de los servicios del templo del Señor. Nas escalas do seu pai, ele tinha que se apresentar com a família para o trabalho. Y en el horario, en el turno de su padre, él tenía que presentarse con toda su familia para el trabajo. Mas apesar de toda a sua experiência como trabalhador nos assuntos do templo, Pero a pesar de toda su experiencia como trabajador en los temas del templo, Jeremias recebeu um chamado que ia para além daquilo. Jeremías recibió un llamado que era más allá do que esto. Então ele entendeu que sua missão não era mais de ir ao templo uma vez por semana. Entonces entendió que su misión no era más ir una sola vez por semana al templo E atender às convocações solenes. y atender a las convocaciones solemnes. Deus apresentou a ele uma nova incumbência Dios presentó a él una nueva tarea, para levar a palavra de Deus às pessoas que ele conhecia. que era llevar la palabra de Dios a aquellas personas que él conocía. Não era alguma coisa que ele mesmo planejou para si. No era algo que él había planeado, Não era algo pelo que ele lutou para fazer, no era algo que él había luchado para hacer, mas era algo que ele recebeu diretamente de Deus como convocação para fazer. pero algo que él había recibido directamente de Dios para hacerlo. Era uma vocação. Era una vocación. E vocação não é algo que podemos planejar para nós. Y vocación no es algo que se puede planear nosotros mismos para nosotros mismos. A vocação se dá em razão de uma santa convocação de Deus. La vocación se da por una santa convocación de Dios. Ela é algo que Deus planeja para nós Es algo que Dios planea para nosotros e nos faz sentir o peso desta ordem. y nos hace sentir el peso de este orden. Jeremias não planejou seu ministério, Jeremías no había planeado su ministerio. não trabalhou para alcançar lugar de destaque, No trabajó para alcanzar un lugar destacado. mas ele foi chamado de forma a não conseguir se desvencilhar do chamado. Pero él fue llamado de una forma a no conseguir liberarse de este llamado. Algumas pessoas terão esse tipo de chamado para serem pastores. Algunos tendrán este tipo de llamado para ser pastor. É por isso que eu estou aqui a falar com vocês. Es por eso que estoy aquí hablando con vosotros. Outras pessoas terão esse tipo de chamado para serem missionários. Otras personas tendrán este tipo de llamado para ser misionero, Como os valorosos irmãos que Deus lhes deu. como los valorosos hermanos que Dios os dio. Gente que sai da sua vida particular para viverem a vida que Deus planejou para eles. Son personas que salen de sus vidas privadas para vivir en la vida que Dios ha planeado para ellos. Mas não são apenas pastores ou missionários que têm um chamado de Deus. Pero no son solamente los pastores o los misioneros que tienen un llamado de Dios. Mas todo que é salvo em Jesus Cristo recebe uma comissão. Pero todo aquel que es salvo por Jesucristo recibe una comisión. Uma comissão para cumprir a missão de Deus na terra. Una comisión para cumplir la misión de Dios en la tierra. Você é esta pessoa. Y vosotros sois estas personas. Deixem-me lembrar-lhes Déjame recordarte que ovelha gera ovelha. que oveja genera oveja. Ovelha gera ovelha. Oveja genera oveja. Uma ovelha se engravida de outra ovelha. Como la misma forma una oveja se queda preñada de otra oveja. Um cristão Un cristiano gera outro cristão. genera otro cristiano. Há pessoas que recebem um chamado para cumprir outro tipo de serviço. Y aún hay personas que reciben un llamado para cumplir otro tipo de servicio. Nas mais variadas esferas do reino de Deus. En los más
variados niveles del reino de Dios. Essas pessoas farão diferença nos lugares que Deus os posiciona. Y estas personas harán la diferencia en los lugares donde Dios las pone. E Deus as põe através do corpo de Cristo, que é a igreja. Y Dios las pone a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para tanto, Por lo tanto, queria que você abrisse a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. me gustaría que abrieras vuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, Versos de 1 até 25. a partir del versículo 1 hasta el versículo 21. 25. Perdona, 25. Ah, Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 1. 12. a primeira chamada El primero llamado é para que os crentes não sejam ignorantes acerca de dons. es para que los cristianos no sean ignorantes con relación a los dones. Porque antes nós éramos pessoas levadas por ídolos mudos, Porque antes éramos llevados por ídolos que eran mudos, guiados por coisas sem sentido. guiados por cosas que no tenían sentido. Mas eu quero que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Pero yo quiero que comprendan que nadie que habla por el Espíritu de Dios fala maldição. habla o dice maldiciones. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Y Santo. nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sino por medio del Espíritu Santo. Então Paulo completa dizendo: Entonces Pablo completa diciendo: há diversidade de dons, hay diversidades de dones, mas o Espírito é o mesmo. pero el Espíritu es el mismo. Há diversidade de ministérios, Hay diversidades de ministerios, mas o Senhor é o mesmo. pero el Señor es el mismo. Há diversidade de operações, Hay diversidades de operaciones, porém é o mesmo Deus que opera tudo em pero el todos. mismo Dios que opera todo en todos. Mas Pero a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para aquello que Él será útil. Prestem atenção nesta palavra útil. Atentos a esta palabra útil. Esta palavra é chave nos evangelhos para o ministério. Esta palabra es clave para el ministerio. Jesus disse: Jesús dijo: qualquer um que fizer somente aquilo que lhe é mandado, cualquiera que haga aquello que se le manda, considere-se inútil. considere-se inútil. Então, como eu posso não me considerar inútil? Entonces, ¿cómo puedo yo considerarme que no soy inútil? É não fazer apenas o que me é mandado. En no hacer apenas lo que me mandan. Jesus uma vez disse: Jesús una vez dijo: cortem esta árvore porque ela não está dando fruto. corten este árbol porque este árbol no da frutos. Então o vinhateiro pediu 1 ano Entonces se pidió un año para afofar a terra para mover la tierra e colocar esterco. y poner abono. Abono. Esterco? Com um objetivo: Con un objetivo: que aquela árvore desse fruto. que aquel árbol diera frutos. Às vezes, A veces nós olhamos para os pés miramos a nuestros pies e dizemos: isso não está me cheirando bem. y decimos: esto no huele bien. Mas é amor de Deus Pero es el amor de Dios para que comecemos a dar fruto. para que empecemos a dar frutos. Amém? Amén. Paulo segue Pablo sigue dizendo que há diciendo que aún pelo Espírito por el Espíritu é dada a palavra da sabedoria, es dado palabra de sabiduría a outro a otro pelo mesmo Espírito por el mismo a Espíritu, palavra de conhecimento, la palabra de conocimiento, a outro a otro pelo mesmo Espírito por el mismo Espíritu, a fé,
La fe. A outro, A otro, pelo mesmo Espírito, por el mismo Espíritu. os dons de curar. Los dones de sanación. A outro, A otros, a operação de la milagres. operación de milagros. E a outro, Y a otro, a profecia. la profecía. E a outro, Y a otro, o dom de discernir os el don de espíritos. discernimiento. E a E a outro, outro, o dom de línguas. El don de lenguas. E a outro, Y a otro, a interpretação la de línguas. interpretación de lenguas. Mas um só, Pero uno solo, e o mesmo y Espírito, en un mismo Espíritu, opera todas estas coisas, opera todas estas cosas, repartindo repartiendo particularmente particularmente a cada a cada uno como Ele quer. como Él quiere. Você está incluído aí. Y vosotros estáis incluidos ahí. Porque assim como o corpo é Porque de la misma forma que el cuerpo es uno e tem muitos membros, y tiene muchos e miembros, todos estes membros, y todos estos miembros, sendo muitos, siendo muchos, formam um só corpo. forman un solo Assim é cuerpo, Cristo também. haced eso también. Porque todos nós fomos feitos, Porque todos nosotros fuimos hechos, batizados em Jesus, bautizados en Jesús, imersos nele, inmersos en Él, mergulhados nele, zambullidos en Él, pelo Espírito, por el Espíritu. sejamos judeus ou gregos, Seamos judíos o griegos, brasileiros ou espanhóis, brasileños o españoles, todos nós todos nosotros fomos mergulhados em fuimos Jesus, zambullidos en Jesús, pelo Espírito por el Santo. Espíritu Santo. Louvado seja o nome Alabado do Senhor. sea el nombre del Señor. E todos nós Y todos nosotros podemos beber podemos beber deste Espírito, de este Espíritu, porque também o corpo não é um só membro. porque el cuerpo tampoco es un solo miembro. Então, quando alguém disser para você Entonces, cuando alguien te diga a ti que você sozinho é igreja, que tú solo es iglesia, é mentira. es mentira. Ninguém sozinho é igreja. Nadie solo es iglesia. Não existe alguém sozinho como igreja. No existe alguien solo como iglesia. Igreja é composta dos membros. Iglesia es compuesta de los miembros. Cada de nós Cada uno de nosotros juntos formamos um corpo. formamos un solo Que é a cuerpo, igreja de que es la Jesus. iglesia de Jesús. Louvado seja o Alabado Senhor. sea el nombre del Señor. Por isso, nariz não pode dizer que não precisa de orelha. Por esto, la nariz no puede decir yo no necesito de las orejas. Ou os olhos dizer O que de não los precisa do ojos, pé. decir que no necesitan del pie. Ou o joelho dizer que não precisa do O cotovelo. la rodilla decir que no necesita del codo. Ou o dedinho O el dedo chico dizer que não precisa do decir que dedão. no necesita del pulgar. Cada precisa do outro. Cada uno necesita del otro. Abraça aí o vizinho assim. Dé un abrazo a tu vecino. E diga, ahí. eu preciso de Y você. diga, yo te necesito. Somos um corpo. Somos un solo cuerpo. O corpo de Jesus. El cuerpo de Jesús. Ninguém vive isolado. Nadie vive aislado. Todos nós juntos Todos juntos formamos uma grande força. formamos juntos una gran fuerza. Mas Paulo vai adiante. Pero Pablo sigue. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, Pero ahora Dios ha puesto los miembros en el cuerpo. cada como Ele quis. Cada uno como Él quiso. Olha para o colega e diga: você está no lugar que Deus quis. Mira a tu compañero y diga, tú estás en el lugar que Dios quiso. Se todos fossem um só membro, Si todos fuesen un solo miembro, onde é que estaria o corpo? ¿dónde estaría el cuerpo? Se todo mundo fosse nariz, Si todos fueran nariz, cadê a orelha? ¿dónde estaría la oreja? Se todos fossem mão, Si todos fuesen mano, onde estaria o pé? ¿dónde estaría el pie? Se todos fossem pescoço, Si todos fueran pescuezo, onde estaria a barriga? ¿dónde estaría la barriga? Se todos fossem cotovelo, Si todos fueran codo, onde estaria o olho? ¿dónde estaría el ojo? Olha para o colega e diga: eu preciso de Mira a você. tu compañero y diga, yo necesito de ti. Nós somos um corpo. Somos un solo cuerpo. Paulo vai mais longe. Y Pablo va aún más allá. Os membros do corpo Los miembros
del cuerpo, que parecem ser mais fracos, que parecen ser más débiles, são necessários. son necesarios. E os que reputamos ser menos honrosos, Y aquellos que pensamos ser menos honrados, a esses nós honramos mais. a estos honramos aún más. E aos que em nós são menos honrosos, Y a aquellos en que en nosotros es menos honrado, nós damos muito mais honra. tenemos que dar aún más honra. Porque os que em nós Porque aquellos que en nosotros são mais honrados, son más honrados, não tem necessidade disso. no tienen necesidad de esto. Mas Deus, Pero Dios, olha como Paulo escreve, mira como Pablo mas escribe. Deus Pero Dios ordenou o corpo, ordenó el cuerpo, dando muito mais honra dando mucho más honra ao que tinha falta dela, a aquel que no la tenía, para que não haja divisão no corpo, para que no haya división del cuerpo, mas que os membros tenham cuidado pero para que los miembros tengan cuidado um do outro. uno del otro. Cuiden los unos de los otros. Algumas poucas observações rápidas. Algunas pocas observaciones rápidas. Não é bom para o crente ser ignorante quanto aos dons espirituais. No es bueno para el creyente ser ignorante cuanto a los dones espirituales. Segunda, Segundo, há diversidades de dons, ministérios e operações, hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. mas é Deus que escolhe e dá incumbência a alguém. Pero es Dios que elige y da la incumbencia o la tarea a alguien. Número 3. 3. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. La manifestación del Espíritu es dada para cada uno según lo que fuera útil. Número 4. 4. 8 vezes aparece a expressão a outro, 8 veces aparece la expresión a otro depois de dizer a um. y después de decir a uno. Isto é uma forma de falar Esto es una forma de hablar que ninguém pode querer fazer tudo sozinho. que nadie puede hacer nadie solo o querer hacer todo solo. Número 5. 5. É Deus quem coloca as pessoas nos seus lugares. Es Dios quien pone las personas en sus lugares. Não é o vaso que diz para o oleiro o que deva ser feito. No es el vaso que dice al alfarero lo que debes hacer. Número 6. 6. Não há nenhum membro desnecessário no corpo. No hay siquiera un miembro que no sea necesario en el cuerpo. Todos são úteis. Todos son útiles. Número, que número agora que eu não sei? Hã? 9. 9? 9. 7. 7. 7. Deus ordenou o corpo, Dios ordenó al cuerpo, que é a igreja, que es la iglesia, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. dando mucho más honor al que tenía falta de ella. Isto é autoexplicativo. Esto se explica solo. Uma bela foto Una bonita foto de um rosto lindo, de una cara bonita, sem manchas, sin manchas, dependem depende de um intestino funcionar bem. de que el intestino funcione bien. Isto é autoexplicativo. Esto es autoexplicativo. Não há ninguém No hay nadie inútil na casa de Deus. inútil en la casa de Dios. Número, que eu não sei que número. 8. 8. O que Deus fez Lo que Dios hizo tem um propósito: tiene un propósito, que cada um cuide do outro. que cada uno cuide del otro. Número. 9. O grande segredo da obra El gran secreto de la obra é a comunhão do corpo. es la comunión del cuerpo. Pois se assim Pues si así a igreja vive, la iglesia viva, o mundo el mundo vai conhecer conocerá que o Pai que el Padre enviou Jesus. envió a Jesús. João capítulo 13, Juan capítulo 13, verso 35. versículo 35. Jesus disse: Jesús dijo: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Se. Sí, Esta expressão se esta expresión sí
é uma condicional. Es una condicionante. Todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. Todos conocerán que seréis mis discípulos. Com uma condição: Con una condición. se vos amardes uns aos outros. Si tenéis amor los unos por los otros. Como fala aponta o dedo de mal educado? Dedo de mal educado. Apunta el dedo del mal educado. Yeah. Aponta o dedo de mal educado para o vizinho. Haga señal de un dedo de mal educado a tu compañero. Apunta el dedo Diga para ele: y diga a él: você precisa me amar. necesitas amarme. O amor tudo sofre, El amor todo lo sufre, tudo crê, todo lo cree, tudo espera todo espera e nunca acaba. y nunca termina. Aleluya. Aleluya. Glória a Deus, Gloria a Dios. glória a Deus, Gloria a Dios. glória a Deus, Gloria a Dios. glória a Deus. Gloria a Dios. Para cada servo de Deus A cada uno de los siervos de Dios que recebeu a Jesus como seu Salvador, que recibió a Jesucristo como su Salvador, Deus tem um propósito, Dios tiene un propósito, uma missão. Dios tiene una misión. E isto é movido pelo amor que sente pelas almas. Y esto es movido por el amor que uno siente por las almas. Há uma vocação de Deus para a vida de cada crente. Hay una vocación de Dios para la vida de cada Por creyente. causa do amor de Deus Por causa del amor que de foi Dios derramado em nosso que coração fue derramado en nuestro corazón pelo Espírito Santo Espírito Santo que nos foi dado. que nos ha salvado. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Não existe dom manifesto. No existe don manifestado. Não existe fogo no No dom. existe fuego en el Se don. não houver amor de Se não houver Deus, amor de bendito Deus, seja o amor de Bendito Deus. sea el amor de Dios. Isto é a grande Esto comissão. es la gran comisión. Lembrem-se que ovelha gera ovelha. Recuerda que oveja genera oveja. Então acontecem algumas perguntas inteligentes. Entonces, tenemos algunas preguntas inteligentes. Primera, Primera, como se descobre o chamado de Deus para a nossa vida? ¿cómo se descubre el llamado de Dios para nuestras vidas? Segunda pergunta, Segunda pregunta, como a gente adquire consciência do propósito de Deus? ¿cómo adquirimos conciencia del propósito de Dios? Terceira pergunta, Tercera pregunta, como é que Deus trabalha neste chamado? ¿cómo Dios trabaja en este llamado? Número 4, Número 4, como é que a gente pode cumprir este propósito ¿cómo podemos cumplir este propósito na nossa geração? en nuestra generación? Há quem imagine Hay quien imagina algo como relâmpagos, algo como relámpagos, trovoadas, truenos ou o ensurdecedor barulho do profeta, o un ensurdecedor ruido de profeta, de um profeta famoso de un profeta famoso que faz arrepiar o corpo. que hace con que tus pelos se pongan de punta. Mas a pura verdade Pero la única verdad é que o chamado de Deus es que el llamado de Dios vem com a experiência de Deus viene con la experiencia con Dios a falar conosco. a hablar con nosotros. E na maioria das vezes, Y en la mayoría de las veces, isso acontece de forma muito clara. eso pasa de forma muy clara. Enquanto estamos orando, Mientras estamos orando, ou recebemos a mensagem de Deus no culto, o recibimos el mensaje de Dios en el culto, ou estamos meditando na palavra. o entonces meditando en la palabra. Na intimidade do coração, En la intimidad del corazón, Deus fala com seus servos. Dios habla con sus siervos. E o Espírito Santo começa a Y el trabalhar Espíritu Santo empieza a trabajar e dá a este homem y da a este hombre o discernimento el necessário. discernimiento necesario. Vamos voltar ao texto de hoje. Volvamos al texto de hoy. Lá no templo do Senhor,
allá en el templo del num Señor, dia de escala para o turno de trabalho. en un día que le tocaba el turno de trabajo, O filho do sacerdote Ilquias, el hijo del sacerdote Hilquías, lá de Anatote, la de Anatot, da tribo de Benjamim, de la tribu de Benjamín, menino un niño chamado Jeremias llamado Jeremías está orando. estaba orando. Então Deus resolve falar com ele Entonces Dios resuelve hablar con él na intimidade da oração. en la intimidad de la oración. Jeremias, Jeremías, eu tenho uma missão para você. yo tengo una misión para ti. O episódio parece muito corriqueiro, Parece algo muy cotidiano, muito simples, muy sencillo, tão simples tan sencillo que Jeremias diz para Deus: que Jeremías dice a Dios, me sinto muito jovem para isso. yo me siento muy joven para esto. É algo que não está, eu não estou pronto. Yo no estoy listo para esto. É mais ou menos como sugerir a Deus Es más o menos como dar una sugerencia a Dios, que Deus escolhesse outro, que Dios eligiera otro, que o deixasse ficar um pouco mais velho, que le dejara quedarse un poquito mayor. e então depois eles voltariam a falar disso. Y entonces después volverían a hablar de lo mismo. Esta palavra para mim é muito importante. Esta palabra para mí es muy importante. Muitos anos atrás, A muchos años atrás, eu ainda muito jovem, yo todavía era muy joven, há uns perto de 40 anos, más o menos 40 años, 38, 40 anos, 38, 40 años. eu recebi a incumbência de liderar jovens da igreja. Y yo recibí la tarea de liderar los jóvenes de mi iglesia. Eu tinha 14, 15 anos. Yo tenía 14, 15 años. Eu era muito menino, Y yo era un niño, sem qualquer capacidade. sin ninguna capacitación. Eu me lembro que eu saí correndo para trás do púlpito Y da yo me igreja. recuerdo que salí corriendo para detrás del púlpito Havia um pequeno corredor. y allí había un pequeño pasillo. Então um moço saiu da banda da igreja, Entonces un muchacho salió de la banda de música de la iglesia, correu para aquele corredor, corrió al pasillo, botou o dedo no meu nariz puso el dedo en mi nariz e disse: assim diz o y Senhor, dijo, así dice el Señor. não digas eu sou uma No criança, diga yo no soy un niño, porque onde eu te mandar você vai, porque yo te mandaré tú e o irás. que eu te mandar falar você vai Y lo falar. que yo te diga para decir, tú lo dirás. Eu ganhei um fogo de Deus Entonces de repente gané el fuego de Dios que não se apagou que mais. nunca más se apagó. Louvado seja o nome do Alabado sea Senhor. el nombre del Señor. Essa é a minha experiência, Esta es mi experiencia. mas não quer dizer que será assim com todos, Pero no quiere decir que será así con todos. porque a graça de Deus se manifesta Porque la gracia de Dios se de manifiesta muitas maneiras. de multiformes. Deus fala conosco, Dios habla con nosotros. seja num culto, sea en el culto, em casa, en casa, no momento da en oração, un momento de oración, num corredor, en el pasillo, quando estamos buscando a presença dEle, cuando estamos buscando su presencia dirigindo o carro. y conduciendo nuestro coche. Deus é soberano, Dios es soberano. fala o que quer, Él habla lo que quiere, onde quer, donde com quiere, quem quer, con quien quiere, para a glória do seu para nome. la gloria de su Aleluia. nombre. Aleluya. O chamado de Deus vem e a igreja então reconhece. El llamado de Dios entonces viene Começa o y luego treinamento. la iglesia reconoce E começa o treinamento y empieza entonces la de formación maneira simples. de forma sencilla. Às vezes a pessoa é guindada ao trabalho Y a veces la persona establecida en un trabajo através de um mentor espiritual, a través de un mentor espiritual, como o pastor Silas como por ejemplo el pastor Silas ou como Elias, o como Elías, que colocou a capa sobre Eliseu. que puso su capa, su manto sobre Eliseo. Eliseu passou a seguir Elias. Eliseo empezó a seguir a Elías, Discipular discipularle. não é colocar num banco Discipular no es ponerlo en una silla e falar. y hablar. Discipular Discipular é dizer: es decir, vem andar comigo, ven caminar conmigo, ora comigo,
ora conmigo. Viva perto de mim. Viva cerca mía. Veja como eu faço as Mira coisas. cómo hago las cosas. Como decido as coisas. Cómo yo tomo decisiones. Como trato os assuntos. Cómo hago para tratar los asuntos. Na medida que você vê, Y a la medida que tú ves, você vai aprendendo. entonces empiezas a aprender. Este é o discípulo. Este es el discípulo. Amém? Amén. Deus Dios quer que você compreenda quiere que tú comprendas que às vezes que a veces o mentor el mentor dá uma bronca, va a reprenderte o va a te dar una reprimenda. mas isto não é para o mal, Pero eso no es para el mal, para criar calo, pero para crear callos, para que esteja forte para que esté fuerte na hora que precisar ser forte. cuando tengas que ser fuerte. Em cada situação, En cada situación, Deus está treinando você. Dios te está formando. Talvez a mais clara definição Quizás la más clara definición daquilo que a gente sente quando Deus chama de aquello que sentimos cuando Dios nos llama seja um peso, sea un peso. é algo que consome toda a força. Es algo que consume toda la fuerza. E se a gente não se move em direção ao propósito de Deus, Y si no nos movemos en dirección a los aquilo propósitos vai de Dios, ardendo no coração. esto va ardiendo en el corazón. Um dia Deus chamou Levi. Un día Dios llamó a Leví. Levi era um funcionário público Leví era un funcionario público da coletoria. de la colectoría. Os homens que lá trabalhavam Y los hombres que trabajaban allí não tinham boa fama. no tenían buena fama. Mas Jesus disse: Pero Jesús dijo, segue-me. sígueme. Ele largou tudo Él dejó todo e veio atrás de y Jesus. vino detrás de Jesús. A vinda de Levi La venida de Leví atrás de Jesus detrás de Jesús foi tão importante fue tan importante que você tem aí na Bíblia que tú tienes ahí en tu Biblia um livro un libro chamado Mateus, llamado Mateo, escrito por ele. escrito por él. Louvado seja o Louvado, Senhor. alabado sea Dios. Algumas constatações imediatas sobre o chamado. Hay algunas constataciones inmediatas sobre el llamado. Funciona mais ou menos assim. Funciona más o menos así. Num dado culto, En un cierto culto, o copo cai e quebra. un vaso se cae y se rompe. Molha tudo. Y halaga todo. Todo moja mundo todo. fica olhando. Y todos se quedan a mirar. Até que alguém Hasta que alguien se sente incomodado. se siente molesto. Então ele se levanta para resolver o problema. Entonces él se levanta para solucionar el problema. Ele pensa: Y él piensa, com tanta gente aqui, con tanta gente aquí, será que só eu enxerguei o copo cair? ¿será que solo yo he visto el vaso que cayó? Então ele vai e arruma. Entonces él va y arregla la situación. É a mesma coisa quando está na rua. Es lo mismo cuando uno está en la calle. Vê alguma coisa que o incomoda. Ve algo que lo molesta. Então ele pergunta: Entonces él pregunta, o que eu posso fazer para mudar isto? ¿qué puedo yo hacer para cambiar esta situación? É isto que acontece na igreja. Es esto que pasa en la iglesia. Umas pessoas veem o copo cair, Algunos ven el vaso romperse. outros veem a necessidade da música, Otros ven necesidad en la música. outros veem a necessidade do evangelismo, Otros ven necesidad en la evangelización. outros veem necessidade do discipulado, Otros ven necesidad en el discipulado. outros da oração, Otros en la oración. outros enxergam a necessidade de limpeza. Otros miran la necesidad en la E limpieza. então um movimento espiritual acontece no seu coração. un movimiento espiritual pasa en su corazón. E ele começa então a dizer: Entonces él empieza a decir, alguém tem que fazer alguma coisa nessa área. alguien tiene que hacer algo en esta área. Preste atenção. Esté atento. Quando você se pegar falando assim, Cuando tú te des cuenta que está pensando así, saiba que Deus está chamando você para isso. sepas que Dios te está llamando Então, para esto. aviva o fogo do dom que há em Entonces, ti. aviva el fuego del don que É hay en assim ti. que funciona. Es así que funciona. Você será o primeiro a se movimentar Serás el primero a moverte na direção daquilo que te incomoda, en la dirección de aquello que te molesta, daquele lugar que Deus te levou a olhar. en aquel lugar, en la dirección que Dios te llevó tu
tu mirada. Então um peso vai trabalhar em você. Entonces este peso va a trabajar en ti. E você começa a perceber a responsabilidade. Entonces empiezas a percibir la responsabilidad. Porque aquilo te incomoda. Porque aquello te molesta. Então você vai falar com o pastor. Entonces tú vienes y vas a hablar con el pastor. E vai dizer para ele: pastor, Entonces va a decir a él, pastor, quero ajudar aqui. quiero ayudar aquí. Há um fogo na minha alma. Hay un fuego en mi alma. E o Espírito de Deus o conduzirá. Y el Espíritu de Dios te conducirá. E ele te porá ao lado. Y le conducirá. E você te verá pondrá como al ele lado. faz. Y tú verás como él E hace. Deus revelará as Y coisas. Dios revelará las cosas. E o fogo será aceso. El fuego será E a encendido. obra será feita. La obra será Aleluia! hecha. Aleluya. Bendito seja o nome do Senhor. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluia! Aleluya. É hora de se levantar e fazer alguma coisa. Es hora de levantarte y hacer algo. É a paixão do chamado. Es la pasión por el llamado. Deus fala, Dios habla. Deus motiva, Dios motiva. Deus impulsiona Dios impulsa. e Deus empurra Y para o Dios trabalho. empuja para el trabajo. Uma vez, Una vez, uma moça vai falar com o pastor una joven va a hablar con el pastor e diz para ele: y dice a él, esta senhora esta señora está visitando a nossa igreja. está visitando nuestra iglesia. Ela se sente deslocada. Ella se siente desubicada. Gracias. Peixe fora d'água. Pez fuera del agua. E nós precisamos ter alguém para ajudá-la. Y nosotros necesitamos tener a alguien para ayudarla. Então o pastor olhou para a irmã Entonces el pastor miró a la joven e perguntou: você percebeu isto? y dijo, ¿tú has percibido esto? Ela baixou a cabeça Ella bajó la cabeza e disse: já sei, pastor. y dijo, ya lo sé, pastor. Vou cuidar dela. Yo voy a cuidar de ella. Entendeu? ¿Has entendido? Louvado seja o nome do Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Esse tipo de incômodo Este tipo de molestia não passa no pasa até que você se disponha a fazer. hasta que tú te disponibilizas a hacer. Este é o peso do chamado. Este es el peso del llamado. Este mesmo Jeremias, Este mismo Jeremías, no capítulo 20 de seu livro, en el capítulo 20 de su libro, a partir do verso 7, a partir del versículo 7, ele diz para Deus: él dice a Dios, o Senhor me seduziu me sedujiste e eu me senti seduzido. y me dejé seducir. Eu me deixei seduzir. Yo me dejé seducir. O Senhor foi mais forte do que eu. Tú fuiste más fuerte que yo. O Senhor prevaleceu sobre mim. Tú prevaleciste sobre mí. As pessoas riem da minha cara. La gente se ríe de mí, se burla de mí. Eles zombam de mim. Se burlan de mí. Porque sempre que eu falo, Porque siempre que hablo, sempre que eu grito, siempre que grito, sempre que eu clamo, siempre que doy voces, clamo, violência, destruição, violencia, destrucción. porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, uma vergonha para mim. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. É como um ludibrio. Es como un escarnio. Se eu disser, Si yo digo, eu não vou fazer mais menção dele, no me acordaré más de él, eu não vou mais falar do seu nome, no hablaré más de su nombre, então há no meu coração entonces en mi corazón fogo ardente hay un fuego ardiente encerrado nos meus ossos, metido en mis huesos, e eu me sinto fatigado, y traté de resistirlo, não consigo contê-lo, pero no pude, não posso mais, no puedo más, porque eu ouço difamação, porque he oído lo que muchos murmuraban, ouço terror, escucho terrores, alguns que me acusam, hay algunos que me denuncian, até os meus íntimos amigos, aún mis amigos más cercanos, que aguardam que eu manqueje. ellos esperan que yo claudique, Bem pode ser quizás que ele acabe caindo. Quizás se engañe. Por isso, Y por esto, o Senhor tú,
está comigo. estás conmigo. É o meu guerreiro, Es mi guerrero, guerreiro valente. un guerrero valiente. Por isso, Por esto, quem me persegue quien me persigue vai tropeçar, tropezará vai cair, y caerá. não prosperará. No prosperará. Eles vão ficar confundidos, Ellos se confundirán. não alcançarão êxito, No alcanzarán éxito. terão uma confusão perpétua. Y serán confundidos perpetuamente. Nunca será esquecida a confusão. Jamás será olvidada esta confusión. Oh Senhor, Oh Señor. oh Senhor, Oh Señor. oh Senhor. Oh Señor. O Senhor prova o justo, Tú pruebas el justo. vê o pensamento e o coração. Tú miras el pensamiento y el corazón. Permite que eu veja a ação do Senhor sobre Y eles, permite que yo te vea actuar sobre ellos. porque eu confiei no Senhor a minha Porque causa. yo he confiado mi causa a ti, Señor. Aleluia. Aleluya. Esse incômodo não passa, Esta molestia no va a pasar. nunca passa. Jamás pasará. Não adianta, No puedes hacer ele nada. não passa. No va a pasar. Jeremias enfrentou oposição, Jeremías afrontó oposición, dificuldade, dificultades, perseguição, persecuciones, sofrimento, perdón, sofrimento, batalhas, batallas, até chegar hasta llegar ao ponto de dizer: al punto de decir, estou quase desistindo. estoy casi a desistir. Mas quando ele disse estou quase desistindo, Pero cuando él dijo, estoy casi desistiendo, o fogo acendeu el fuego empezó a arder e ele não pôde parar, y él no pudo parar, confiando no Senhor. confiando en el Señor. Aleluia. Deus sempre tem alguém para a cantina da igreja. Dios siempre tiene alguien para la cantina de la iglesia. Deus sempre tem alguém para a organização da assistência Dios social. siempre tiene alguien para la organización de la asistencia social. Deus sempre tem alguém para as visitas. Dios tiene siempre alguien para hacer visitas. Deus sempre tem alguém para os cuidados com enfermos. Dios tiene siempre alguien para cuidar a los enfermos. Deus sempre tem alguém para as construções. Dios siempre tiene alguien para la mano de obra en la construcción. Deus sempre tem alguém para a manutenção do templo. Dios tiene siempre alguien para la manutención del tiempo. Deus tem sempre alguém para a organização do estacionamento. Dios siempre tiene alguien para organizar el aparcamiento, los coches. Deus sempre tem alguém com um sorriso bonito no rosto Dios siempre tiene alguien con una sonrisa guapa en la cara para receber com 2 beijinhos para recibir con 2 besitos e dizer bem-vindo. y decir bienvenido. Deus sempre tem alguém Dios siempre tiene para a alguien evangelização. para la evangelización. Deus sempre tem alguém Dios siempre tiene alguien para o discipulado. para el Deus discipulado. sempre tem alguém Dios siempre tiene para o alguien ensino teológico. para la enseñanza teológica. Deus sempre tem alguém Dios siempre tiene para a alguien instrução da doutrina. para cuidar de la doctrina. Deus sempre tem alguém Dios siempre tiene alguien para cuidar das para crianças. cuidar de los niños. Deus sempre tem Dios siempre alguém tiene alguien para a música. para la música. Deus sempre tem Dios siempre alguém tiene alguien para ser guerreiro da para ser oração. un guerrero en la oración. Deus sempre tem Dios alguém siempre tiene alguien para assistência para la jurídica. asistencia jurídica. Deus sempre tem Dios alguém siempre tiene alguien para a organização do evento. para la organización de eventos. Deus sempre tem alguém Dios siempre tiene alguien para operar o sistema do som. para en el sistema de sonido. Deus sempre tem Dios alguém siempre tiene alguien para cuidar da para livraria. cuidar de la librería. Deus sempre tem Dios alguém siempre tiene alguien para aquela área para aquella área que apresenta que deficiência. presenta deficiencia. Deus sempre tem Dios você. siempre tiene a ti. Você é do corpo. Tú haces parte del cuerpo. É membro deste corpo. Eres parte Aleluia! de este cuerpo. Então sinta o chamado de Deus. Entonces siente el llamamiento de Dios. Deus revolucionará esta cidade. Dios quiere revolucionar Para que esta chegue onde ciudad. mandará balácia. Através da tua vida. A través de tu vida. Você é o canal. Tú eres el canal. O amor de vocês El amor vuestro revela a todos llevará a todos. que Deus enviou Dios Jesus envió a Jesucristo para salvar a todos. Para salvar a Aleluia, todos. aleluia, 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 aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Se
Se a tua vida está resumida Si tu vida está resumida, em vir ao culto uma vez por semana, se resume en venir al culto una vez por semana, hoje eu oro hoy oro para que você se sinta incomodado para que tú siéntate molesto e encontre algo y encuentre algo que Deus mostra para você. que Dios te enseñe, que Quando Dios te você muestre. enxergar isto, Y cuando tú veas esto, corra ao teu pastor. entonces venga tu pastor corriendo. Ele é ungido de Deus. Él es el ungido de Dios Vai te ajudar. y Él te ayudará. Quando estiver se sentindo cheio do Espírito Santo, Cuando te sientas lleno del Espíritu essa Santo, paixão vai arder no teu coração. esta pasión empezará a arder en tu corazón. E você vai enxergar aquilo Y entonces tú verás aquello que você diz. que tú dices, Será que só eu estou vendo? ¿será que solo yo veo esto? Quando isto acontecer, Y cuando esto pase, este é o chamado. este es el llamado. Deus usa pessoas diferentes para coisas diferentes. Dios usa personas diferentes para cosas diferentes. Deus usa um grande pregador como o pastor Silas. Dios usa un gran predicador como Pastor Silas. Deus usa um grande pregador como o pastor Juan que pregou ontem. Dios usa un gran predicador como Pastor Juan Carlos que predicó ayer. Deus usa um grande músico como aquele, Dios usa un gran músico como este, ou um baterista como o aquele, un baterista como aquel, ou uma cantora como o esta ou una aquela, cantora como esta o aquella, ou alguém com um sorriso no rosto. o alguien con una sonrisa en el rostro. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Quando o peso da chamada chega, Cuando el peso del llamado llega, logo a pessoa vai sentir um enorme senso da dependência de Deus. enseguida sentirá un sentir de la dependencia de Dios. Lembre-se que Deus dá maior honra Acuérdate que Dios da más grande honra ao que tem falta dela. a aquel que tiene falta de ella. Então, quando você vê alguém Entonces, cuando tú ves a alguien que busca muita honra, que está buscando honra, coitado, pobrecito, é que ele não tem honra. es que él no tiene honra. Para guardar bem, Para que tú guarde bien, a missão vem do chamado de Deus. la misión viene del llamado de Dios. Portanto, depende de Deus. Por lo tanto, depende de Dios. Por isso, os primeiros passos na direção dos propósitos de Deus Por esto, los primeros pasos en la dirección de los propósitos de Dios às vezes tendem a ser solitários. a veces son muy solitarios. O lugar como de um pastor presidente En el lugar de un pastor presidente, é talvez o mais solitário de todos. el lugar de un pastor presidente quizás es el más solitario de todos. Cercado de tanta gente, Tendo tanta gente alrededor, com um peso enorme, con un peso enorme, solitário. y es solitario. Às Siente vezes, soledad. às A vezes, veces, Deus Dios tem uma pessoa tiene una sola persona com um propósito muito claro, con un propósito muy claro, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo, para dizer uma coisa: para decir una sola cosa, eu vim aqui hoje de venir aquí hoy para te dar um abraço, y darte solo un abrazo, só um abraço. solo un abrazo. Isto é como um copo de água num deserto. Y esto es como un vaso de agua en el desierto. Louvado seja o nome de Alabado Jesus. sea Dios. A missão começa quando o Espírito Santo te conduz a orar. La misión empieza cuando el Espíritu Santo te conduce a orar. Por uma área que você percebe que precisa de alguma coisa. Por un área que tú percibes que necesita de algo. E isto está te incomodando. Y esto te está molestando. Então o pastor vai abençoar você para o trabalho. Entonces el pastor te va a bendecir para el trabajo. A Bíblia diz: Y la Biblia dice, já está na hora de despertar do sono. es hora de despertarte del sueño. A missão começa sem necessidade de ser aceito por um grupo. La misión empieza sin la necesidad de ser aceptado por un grupo. Porque a missão não é do grupo. Porque la misión no es del grupo. A missão é de Deus. La misión es de Dios. Mas é operada no corpo. Pero es operada
operada en el cuerpo, dirigida pelo corpo, dirigida por el cuerpo, para a glória da cabeça do corpo. para la gloria del cabeza del cuerpo, Que es Jesús. que es Jesús. Nada fora do corpo Nada fuera del cuerpo tem a bênção de Deus. tiene la bendición de Dios. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Quem disse que você precisa de autorização para entregar um pouco de comida a quem necessita? ¿Quién te ha dicho que tú necesitas de autorización para entregar a alguien algo de comida que esta persona está necesitada? Mas quando você diz que faz em nome de Jesus, Pero cuando tú dices que hace en el nombre de Jesús, as ações de Jesus aqui los actos de Jesús aquí são feitos pelo corpo de son Jesus. hechas por el cuerpo de Jesús. Você faz parte Y dele. tú haces parte de él. Entenderam? ¿Habéis entendido? Quem disse que você precisa de autorização para orar por alguém que precisa de um apoio espiritual? ¿Quién ha dicho que tú necesitas de autorización para orar por alguien que tiene una necesidad espiritual? Mas quando você diz estou em nome de Jesus, Pero cuando tú dices estoy en el nombre de Jesús, lembre-se recuérdate que as ações de Jesus que los actos de Jesús aqui aquí são feitos pelo corpo son de Jesus, hechas por el cuerpo de Jesús do qual você faz parte. y del cual tú haces parte. Há uma chave muito forte Hay una clave muy fuerte para a gente fugir do pecado. para huir del pecado. Tudo que a gente queira fazer, Todo aquello que queremos hacer, ao final, al final devemos colocar a seguinte frase: debemos poner la siguiente frase: em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Se o que queremos fazer Si lo que queremos hacer combina com esta frase, conjunta con esta frase, fazemos. hacemos. Se não combina, Si no conjunta, não fazemos. no hacemos. É pecado. Es pecado. Por exemplo, Por ejemplo, estou com vontade tengo deseo de dar um murro no outro. de dar un puñetazo en el otro. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Combina? ¿Esto conjunta? Se não combina, Si no conjunta, não faz. no hagas. Estou com vontade Tengo deseo de chutar a canela de de alguém. dar una patada en la perna de alguien. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Combina? ¿Conjunta? Não combina? No, no, No no conjunta, faz. entonces no hagas. Estou com vontade Tengo deseo de dividir a igreja de dividir la e iglesia formar o meu próprio y ministério. formar mi propio ministerio. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Combina? ¿Conjunta? Não combina? ¿No conjunta? Não faz. No lo haga. É pecado. Es pecado. Entendeu? ¿Has entendido? Todas as coisas do corpo Todas las cosas del cuerpo obedecem aquilo que é para a glória de Deus. obedecen todo que es para la gloria de Dios. Tudo que está fora da glória de Deus Todo que está fuera de la gloria de Dios é pecado. es pecado. Porque tudo que não é de fé é pecado. Porque todo aquello que no es hecho por fe es pecado. Amém? Amén. Sigamos. Y seguimos. O problema é que as pessoas querem mais reconhecimento do que trabalho. El problema está en que las personas quieren más reconocimiento que trabajo. Alguns querem fotos Algunos quieren fotos. outdoor. Outdoor. Aquí- Pancarta. Pancarta. O que vocês veem? Aquí, ¿qué ves? O que vem? ¿Qué ves? O que vem? ¿Qué ves? Vocês veem a tinta. Vosotros veis la pintura. Atrás da pintura Detrás de la pintura tem tijolo. hay ladrillo. Entre o tijolo, massa. Entre el ladrillo hay la masa. Desce. Y bajamos. Embaixo da coluna Y bajo la columna há uma base hay un fundamento escondido. escondido. Aquilo que está escondido Lo que está escondido está escrito na está palavra, escrito en la palabra, que se chama fé. que se llama fe. A fé La fe é o firme es fundamento, el firme a fundamento, base la base onde tudo se donde sustenta. todo se sostiene. A fé La fe não é vista, no es vista, mas ela é pero necessária. ella es necesaria. Sem fé Sin fe não há prédio. no hay edificio. Sem fé Sin fe não há vida no espiritual. hay vida espiritual. Sem fé Sin fe não há igreja. no hay iglesia. Sem fé Sin fe não há nada. no hay nada. Mas a fé Pero la fe é tão es importante tan importante que sem fé que sin fe
fé, ninguém agrada a Deus. nadie agrada a Dios. Portanto, Por lo tanto, se você está querendo ser aquele tijolo, si quieres ser aquel ladrillo, lembra que depende destes todos. recuérdate que Para depende ficar tú lá, de todos los otros. ninguém é independente. Nadie es Um independiente. depende do Uno outro. depende del otro. Tudo para a glória de Todo para la Deus. gloria de Louvado Dios. seja o nome de Alabado Jesus. sea la gloria a Jesús. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Quando você vir ao culto Cuando vengas al culto e convidar alguém que você ama, e invite a alguien que tú amas, eu sugiro, yo sugiero, ore a Deus, ore a Dios, jejue, ayune, consagre, conságrate, fale com o Senhor, hable con Dios, diga para Deus, diga a Dios, Senhor, Señor, dê uma palavra ao meu dé una pastor, palabra a mi pastor, usa ele com poder, úsalo con poder, injeta nele força, inyecta en él fuerza, usa a sua voz, usa su para voz, que a palavra para que alcance la o meu palabra amigo, alcance mi amigo, use a banda, use la para que a música músicos, abra o para que la coração, música abra el usa os corazón, irmãos, use los para que as hermanos, coisas para que las aconteçam, cosas aconteçam, use a recepção, usa a recepção, com um beijo carinhoso, com um beijo carinhoso, use a pessoa da porta, usa a pessoa do estacionamento, usa quem organiza a cadeira, usa quem arruma o vaso, usa, Senhor, e as coisas vão acontecer. Nós somos um corpo, aleluia, para a glória de Deus, gloria de Dios, aleluia. aleluya. Tenho mais 10 minutos, Tengo todavía 10 minutos. não conseguirei terminar, No conseguiré terminar, mas espero que Deus pero yo espero que Dios consiga traduzir consiga traducir aquilo que eu não sei fazer. todo aquello que no sé yo hacer. Quem é que precisa ver a tua insistência ao teu amigo? ¿Quién necesita ver cómo tú estás insistiendo a tu amigo? Deus está vendo. Dios está viendo. Comece a trabalhar, Empieza a trabajar, porque Deus vai levantar alguém para te porque ajudar. Dios va a levantar a alguien para ayudarte. Aviva o fogo do dom que há em ti. Aviva el fuego del don que hay en ti. Se você fica esperando alguém Si tú estás ahí esperando a alguien para reconhecer a comissão que Deus lhe deu, para reconocer la comisión que Dios te dio, então você não entendeu nada até agora. entonces no has entendido nada hasta ahora. Venha para o trabalho Ve, trabaja, e Deus vai levantar alguém para te ajudar. y Dios levantará a alguien para ayudarte. Comece a trabalhar Empieza a trabajar e Deus lhe dará recurso y Dios te necessário. dará los recursos necesarios. Lá no Brasil, Allí en Brasil temos um inário tenemos de música, un cuaderno de música das Assembleias de Deus, de las asambleas de Dios, chamado Harpa Cristã. llamado Arpa Cristiana. Nele tem uma música Y allí hay una música escrita por um homem chamado Henry Maxwell White. y escrito por un autor llamado Henry Maxwell White. Embora tenha esse nome em inglês, nasceu em Lisboa. Bueno, aunque él tenga este nombre en inglés, nació en Lisboa. Filho de ingleses. Es hijo de inglés. Serviu a Deus na África e no Brasil. Sirvió a Dios en África y en Brasil. Terminou seu ministério aqui na Y Inglaterra, terminó su ministerio en Inglaterra, país de Gales e Escócia. país de Gales y Escocia. A música que ele escreveu diz assim: La música que escribió él dice así: há trabalho pronto para ti, cristão, hay trabajo listo para ti, oh cristiano, que demanda toda a tua devoção. que pide toda tu devoción. Venha alegremente a Cristo obedecer, Ven alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás pues fazer. solamente tú, oh cristiano, podrás hacerlo. Por Jesus a trabalhar, Por Jesús a trabajar, prontamente, listamente, fielmente, fielmente, trabalhar, trabaja em servi-lo. en servirlo. Que prazer! Qué placer. E só tu, ó Y crente, solo tú, oh cristiano, o poderás lo fazer. podrás hacer. É isso mesmo. Es así mismo. Quando o peso daquela chama arde no coração, Cuando el peso de esta llama arde en nuestro corazón, há um santo incômodo hay una cierta molestia que não nos deixa que ficar no nos parado.
quedarnos parados. Alguns resistem porque têm medo. Algunos resisten porque tienen miedo. Medo de não ser capaz. Miedo de no ser capaces. Medo de não ter força suficiente. Miedo de no tener fuerza suficiente. Medo de não estar preparado. Miedo de no estar preparado. Outros resistem porque têm medo dos enfrentamentos. Otros resisten porque tienen miedo de los afrontamientos. Outros têm medo de serem bombardeados de dúvidas. Otros tienen miedo o resisten por serem bombardeados de dudas. Outros têm resistência porque não se acham à altura daquela tarefa. Otros resisten porque no se sienten capaces para aquella tarea. Outros resistem porque não entenderam ainda o chamado de Deus. Otros resisten porque no han entendido el llamado de Dios. Não conseguiram se ver capazes. No consiguieron verse capaces. Ou com recursos. O con recursos. Contudo, Con todo. Deus, quando chamou, Dios cuando llama, sabe o que está fazendo. Él sabe lo que hace. Ele te conhece mais do que você. Él te conoce más do que tú a tú mismo. Vocês já ouviram uma frase dizendo: ¿Habéis oído ya una frase que dice: Deus não escolhe capacitados, Dios no elige capacitados, capacita os escolhidos? Él capacita a aquellos que Él elige? Tudo conversa. Todo A Bíblia diz: está de acuerdo, porque Que la Biblia dice: Deus distribui Dios distribuye os seus dons, sus dones, os talentos, sus talentos a cada uno segundo según a sua su capacidade. capacidad. Se você não sabe a capacidade Se- que tem, Tú no sabes la capacidad que tiene. aquele que te fez sabe. Aquel que te hizo lo sabe. E se ele chama, Y si Él llama, ele revela a você, Él revela a ti a capacidade que ele te deu la capacidad que Él te dio e que você ainda não y que conhece. tú todavía no conoces. Bom, peço licença para contar um testemunho. Pido licencia para contar un testimonio. No ano 2000, En el año 2000 fui designado para assumir a Assembleia de Deus em São Mateus. fui designado para asumir, para pastorear una iglesia en San Mateo, la iglesia en San Mateo. Eram momentos muito difíceis. Eran momentos muy difíciles. Pastor Silas conhece bem a história. Pastor Silas conoce muy bien la historia. E Deus colocou no meu coração um projeto. Y Dios ha puesto en mi corazón un proyecto. Eu não tinha dinheiro Yo no tenía dinero e não tinha ninguém para incentivar. y no tenía nadie que me incentivase. Só minha esposa. Solo mi esposa. Alguns me chamaram de louco, Algunos me llamaron de loco, irresponsável. irresponsable. Mas tudo que eu tinha Pero todo que tenía era um chamado, era un llamado, uma ordem un orden e uma garantia y una garantía de que Deus não ia me abandonar sozinho. de que Dios no me dejaría nunca solo. Eu fui chamado de esquisito, Yo fui llamado de raro, de menino irresponsável. de niño irresponsable. Uma certa senhora riu muito alto Y una señora empezó a dar carcajadas. e ela disse que queria ver como que as coisas iam acontecer. Y ella dice que quería saber cómo las cosas se pasarían. Então, num dia eu estava muito cansado. Y un día yo estaba muy cansado. Era um dia que eu não queria ver ninguém. Un día que no quería ver a nadie. Um pouco assustado, Estaba yo asustado. com medo de que a igreja sofresse decepção. Y tenía miedo que la iglesia pasase por decepción. Eu tinha medo que a igreja ficasse com vergonha. Yo tenía miedo de avergonzar la iglesia. Então eu resolvi esfriar a minha cabeça um pouco. Entonces decidí enfriar un poquito mi cabeza. E fui à casa de minha mãe. Y fui a casa de mi madre. Eu me sentei na sala. Y yo entonces me senté en el salón. Eu tenho um irmão chamado Paulo, Y yo tengo un hermano que se llama Pablo. um homem de Deus, Un hombre de Dios. cheio do Espírito Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ele ainda era um garoto, Y él era todavía un niño, un muchacho. muito jovem. Era muy joven. Ele entrou na sala, Él entró entonces en el salón. rindo e chorando ao mesmo tempo. Reía y al mismo tiempo lloraba. Tremia muito. Y temblaba mucho. Ele não sabia das coisas da igreja. Él no
no sabía nada que estaba pasando en la iglesia. Porque São Mateus é distante de Carapicuíba. Porque San Mateo es muy distante de Carapicuíba. As pessoas não sabiam da Y história, las personas no sabían de la mas historia. o Espírito Santo o envolveu. Pero el Espíritu Santo lo E envolvió. ele foi à estante. Y entonces él fue. E ele pegou uma Bíblia. Él fue a la estantería y cogió una E ele Biblia. ria e chorava. Y él reía y lloraba. E tremia muito. Y temblaba mucho. E ele abriu a Bíblia. Y él abrió la E Biblia. no texto que ele abriu, Y en el texto que él num abrió, misto de choro e riso, en una mezcla de lloro y risas, começou a falar pelo Espírito él Santo. empezó a hablar por el Espíritu E Santo. começou a ler Joel capítulo 2. Y empezó a leer Joel capítulo 2. Verso 21 dizia: Versículo 21 que decía: Não temas, ó terra, tierra no temas, regozija-te e alegra-te, alégrate y gózate, porque o Senhor tem feito grandes coisas. porque Jehová hará grandes cosas. Não tenha medo, animais do campo, Animales del campo no temáis, porque os pastos do deserto já verdecem. porque los pastos del desierto A árvore dá o reverdecerán, seu fruto, y los árboles llevarán su a fruto. vide e a figueira dão a sua força. La higuera y la vid darán sus frutos. E ele chorava mais e ria Y mais, lloraba más y reíase e más, tremia mais e y dizia: temblaba más todavía y decía: Alegrai-vos, filhos de Sião, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Ele vos dá em justa medida porque Él os ha dado la primera lluvia a su tiempo. a chuva temporã, La primera lluvia a su tiempo. faz descer abundante chuva, Y hace descender abundante temporã e lluvia. seródia como antes. Lluvia temprana y tardía como al principio. As eiras se encherão de trigo, Las eras se llenaron de trigo. os lagares transbordarão de mosto e y de los lagares azeite. rebosarán de vino y aceite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos Yo os restituiré los años que comió la oruga, pela locusta voadora, el saltón, devoradora, destruidora e cortadora, el saltón, el revoltón y la langosta. que é o meu grande exército que eu enviei contra Mi vós. gran ejército que envié contra E vosotros. vocês comerão abundantemente, Y comeréis hasta e vos saciados. fartarão, Y alabaréis. e vocês vão louvar o nome do Senhor vosso Deus, Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro que Dios, procedeu para convosco maravilhosamente. el cual hizo maravillas con E ele vosotros. tremia muito, Y él temblaba e ele mucho. chorava Y él muito, choraba e ele mucho. ria junto E ele com isto. ria, E e então chorava, ele disse: e dizia, e o meu povo nunca mais será Y envergonhado. nunca jamás será E mi vocês pueblo saberão que eu avergonzado. estou no meio de Y Israel, conoceréis que en medio de e que Israel eu sou o estoy Senhor yo, vosso Deus, e que eu e que sou não há Jeová, outro, vosso Deus, e não o há meu outro. povo nunca mais será envergonhado. Y mi pueblo nunca jamás Aleluia! será avergonzado. E Aleluia. acontecerá depois disto Después de esto, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. mi espíritu sobre Os todos vossos ustedes. filhos Y profetizarão, profetizarán vuestros as vossas hijos, filhas y profetizarão, vuestras hijas, os vossos velhos vão sonhar, y vuestros ancianos os jovens vão soñarán, ter y visões, los jóvenes e tendrán também os visiones, servos e y servas sobre los serão siervos y cheios do siervas Espírito también Santo. derramaré Aleluia! 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 Aleluya. Então Deus movimentou os obreiros, os pastores, a igreja, os membros, e tudo foi feito. Y entonces Deus movimentou os Dios obreiros, movió los reinos, os pastores los pastores e toda a y igreja, toda la e iglesia. a obra foi Y feita. la obra fue hecha. Esta é a palavra do Senhor. Esta es la palabra del Señor. Que o Espírito Santo Que el Espíritu Santo os abençoe, os abençoe. em nome de Jesus.